Meu ex-noivo abandonou minha enteada deficiente porque ela era um fardo enquanto fugia com a ex dele, mas 2 anos depois ele volta porque eles estão prontos para serem pais. Há 2 anos meu ex-noivo Scott abandonou sua filha com deficiência comigo e fugiu com sua ex-namorada ele em apenas uma semana depois de nos comprometermos. Naquela época estávamos juntos há 3 anos e morávamos juntos há 6 meses. Ele me disse que estava saindo para uma missão de trabalho e me pediu para cuidar de sua filha por alguns dias. Não tive problemas com isso porque se fossemos nos casar eu teria que aprender a ficar sozinha com ela de qualquer maneira. Ela não dava muito trabalho e eu realmente gostava dela, então concordei. Mas 3 dias se passaram e não tive notícias dele. No começo achei que ele devia estar ocupado com o trabalho. No entanto, quase uma semana depois eu ainda não tinha notícias dele e a essa altura já estava em pânico. Tentei ligar para a família dele, mas ninguém atendeu, nem os amigos dele. Todos simplesmente me bloquearam e ele também havia desativado todas as suas contas nas redes sociais. Então tentei entrar em contato com o trabalho dele e me disseram que ele havia se demitido um mês antes e que não sabiam nada dele desde então. Foi aí que percebi que ele não voltaria, mas eu ainda tinha a filha dele comigo, então eu esperava que ele pelo menos voltasse para buscá-la. Alguns dias depois verifiquei a casa toda procurando algo que ele pudesse ter deixado, alguma pista que indicasse onde ele poderia estar. Foi quando encontrei um bilhete embaixo do lado dele da cama. Estava preso ao fundo do colchão, então eu não tinha visto antes. A carta era endereçada a mim e me destruiu. Na carta ele admitia que nosso relacionamento havia sido um erro. Ele confessou ter me traído com Ellen de forma intermitente durante os últimos 3 anos. A única razão pela qual ele me pediu em casamento foi porque pensou que isso impediria de continuar a vê-la porque ele pensava que era errado. Mas quando ela descobriu, ela o pediu em casamento. Alguns dias depois eles decidiram deixar tudo para trás e começar de novo em outro lugar. Ele me pediu para não tentar procurá-lo. Scott também escreveu que lamentava tudo, mas que tinha que deixar sua filha porque, segundo ele, ela era um fardo, um peso que eles não podiam mais suportar. Ele me deixou a decisão de adotá-la ou fazer o que eu achasse apropriado. Eles estavam cansados e viveriam a vida que sempre quiseram. Embora a carta tenha me destruído, eu não tive tempo de chorar, eu tinha que lidar com a situação imediata. Entrei em contato com os serviços de proteção à criança por causa da filha dele porque ela havia sido claramente abandonada. Eu sabia que não podia adotá-la sozinha, eu não estava pronta para ser mãe sozinha. Se Scott estivesse ao meu lado poderia ter sido diferente, mas sem ele eu não estava preparada para isso. Depois de entrar em contato com os serviços de proteção à criança, os avós paternos da menina foram obrigados a assumir a responsabilidade por ela. Eles podiam me ignorar, mas não os serviços de proteção à criança. No entanto, eles deixaram claro que também não queriam a responsabilidade. Finalmente os avós maternos a acolheram e ela está morando com eles desde então. Depois de me certificar de que ela estava segura, foram feitas algumas tentativas de localizar seus pais, mas como não foi considerado um caso urgente, a busca foi abandonada. Estava claro que Scott e ele não queriam ser encontrados e que não queriam ter nada a ver com sua filha, mesmo que os localizassem. Aproximadamente um ano depois que eles foram embora, seus direitos parentais foram rescindidos pelo tribunal e os pais de Ellen foram declarados seus tutores legais. Mantive contato com os pais de Ellen e sei que a menina está em boas mãos, isso me dá alguma tranquilidade. No entanto, emocionalmente foi extremamente difícil processar tudo depois que Scott me abandonou. Não sei como, mas consegui superar tudo. Agora, 2 anos depois superei a maior parte das coisas, embora tenha sérios problemas de confiança. Como ainda moro na mesma casa, na semana passada Scott e Ellen tiveram a audácia de aparecer na minha porta. Abri a porta porque queria ouvir o que eles tinham a dizer depois de 2 anos. Eles começaram a se desculpar, chorar e me dizer que perceberam que haviam cometido um erro. Disseram que agora estavam prontos para serem pais. Eles admitiram que tinham feito algo atroz, mas queriam sua filha de volta e corrigir seu erro. Eles até se ofereceram para me pagar qualquer quantia que eu pedisse se eu os ajudasse. A pura audácia do pedido deles me enfureceu. Eles realmente acreditavam que podiam escrever um cheque e tudo seria perdoado, que tudo seria esquecido. Eu disse a eles que era tarde demais, expliquei que havia entregue sua filha ao sistema de acolhimento familiar há 2 anos e que ela não estava mais comigo. Disse a eles que se estavam procurando por sua filha estavam na porta errada. No que me dizia a respeito, eles não tinham mais uma filha. Então fechei a porta, os deixei chorando na porta e mais tarde informei os pais de Ellen sobre o retorno deles. Depois conversei com meus pais e expliquei o que tinha acontecido. No entanto, eles me disseram que o que eu fiz foi cruel. Meus pais acreditam que não havia razão para inventar uma mentira assim. Apesar do que Scott e Ellen fizeram, eles acham que eu deveria dizer a verdade a eles e deixá-los decidir o que fazer. Não concordo com eles porque não tenho o direito de dizer onde está a filha deles, e nem mesmo os pais de Ellen querem que eles saibam, mas acabamos tendo uma discussão sobre isso. Eles, de todas as pessoas, sabem pelo que eu passei, mas ainda assim acreditam que eu não deveria ter ido tão longe. Acho que eles estão sendo irracionais, enquanto eles acham que estou sendo cruel. Não acho que seja cruel de forma alguma. Eles abandonaram sua filha porque ela era um fardo e agora ela está com pessoas responsáveis. E como eu disse, nem mesmo eles querem que Scott e Ellen saibam onde ela está, então vou respeitar isso. Então, eu sou a pessoa má por não dizer ao meu ex-noivo e sua parceira onde está a filha deles? Edição:
Percebi que na minha pressa de manter isso breve esqueci de mencionar várias coisas sobre Scott, Ellen e sua filha. Scott e Ellen se conheceram na faculdade, se apaixonaram e ela engravidou aos 21 anos. Eles estavam no último ano da faculdade e ele a pediu em casamento. Eles deveriam se casar, mas os pais de Ellen não concordaram. Ela teve que lutar muito só para manter a gravidez e mesmo assim seus pais não aceitavam que ela se casasse com Scott. Ele não levava sua educação muito a sério e não parecia interessado em trabalhar no futuro. O próprio Scott me confessou que isso era verdade. Ele estava mais interessado em ser músico na época, mas não era muito talentoso e definitivamente não era feito para o estilo de vida de uma estrela do rock. Eles ficaram juntos até que a filha deles completou 1 ano. Então Ellen começou a se incomodar com ele porque ele pulava de um emprego para outro e não tinha estabilidade. No ritmo em que ele ia não havia como seus pais o aprovarem jamais. Eventualmente ela o deixou. 2 anos depois Scott me conheceu e começamos a namorar. Quando ficamos noivos em teoria ele só estava em contato com Ellen por causa da filha. Nunca tive motivos para me sentir insegura. Ele mal falava de Ellen. Então pensei que ele a tinha superado completamente. Claramente eu estava errada e foi por isso que tudo aconteceu. Em relação à idade da filha deles, este ano ela fará 8 anos. Quando a abandonaram ela tinha 6 anos. Ela me conhece desde que tinha 3 anos e nós tínhamos um vínculo especial. É por isso que mantive contato com ela depois de passar 3 anos a conhecendo. Eu não podia simplesmente tirá-la da minha vida completamente pelo que seus pais fizeram. Foi por isso que escolhi manter contato. Atualização. Já se passaram alguns dias desde que publiquei e meus pais e eu ainda não estamos nos falando. Eles acreditam que o que eu fiz foi extremamente cruel e aparentemente injustificado. No entanto, penso que o que fizeram comigo e com a filha deles há 2 anos foi muito pior, então eu acho que isso é perfeito para eles. Se meus pais não conseguem entender meu ponto de vista e ainda pensam que estou errada, podem continuar pensando isso, eu mal me importo. Farei o que quero fazer de qualquer maneira. Já fiz isso, então não faz diferença. Os pais de Ellen me ligaram hoje mais cedo. Eles me disseram que Ellen havia entrado em contato com eles para pedir perdão e ver se havia alguma maneira de ajudar a localizar sua filha. Ellen enviou a solicitação por e-mail, mas seus pais não responderam e não planejam fazê-lo. Eles não têm direito a nenhuma informação sobre sua filha porque legalmente ela foi adotada pelos pais de outra pessoa. Esses pais adotivos não são obrigados a dizer a ninguém como ou onde ela está, muito menos as pessoas que a abandonaram. Honestamente, não consigo imaginar a audácia necessária para aparecer depois de 2 anos perguntando por sua filha e dizendo que agora estão prontos para serem pais esperando que os ajudemos. Os pais de Ellen e eu nos lembramos muito bem de como foi difícil ajudar aquela menina de 6 anos a entender que seus pais provavelmente nunca retornariam. Ela não tem ideia de como foi emocionalmente exaustivo para nós 3 consolá-la quando ela chorava por seus pais. Não sabíamos como explicar nada, pensávamos em contar a ela quando fosse mais velha, mas devido ao seu estado as coisas são diferentes e mais complicadas com ela. Nenhuma vez eles olharam para trás ou verificaram como estava sua própria filha. Ela tinha apenas 6 anos. Por Deus, não consigo imaginar como eles puderam deixá-la assim. E agora de repente só porque se sentem com remorsos ou porque é conveniente para eles, querem que ela volte para suas vidas? Honestamente, estou feliz que os pais de Ellen nunca gostaram de Scott, eles estavam certos sobre ele desde o início. Eles realmente merecem um ao outro. Para qualquer um que pense que eu deveria mostrar-lhes alguma bondade, está se enganando. Scott e Ellen deveriam estar gratos por as autoridades não terem investigado seu caso mais seriamente já que não era uma alta prioridade. Se os tivessem encontrado eu pessoalmente os teria processado. Infelizmente não tive a oportunidade de fazer isso naquela época, mas agora não vou deixar pedra sobre pedra para garantir que eles paguem pelo que fizeram. E nem estou falando de pagar financeiramente. Quero que eles paguem emocionalmente. Nenhuma quantia em dinheiro poderia compensar o que eles fizeram, especialmente comigo. Pelo menos sua filha é jovem e com o tempo poderá superar isso e talvez até esquecer. Não digo que será fácil para ela, mas pelo menos ela tem toda a sua vida pela frente. Quanto a mim, eu havia planejado um futuro com Scott. Depois que ele me abandonou não consegui confiar em nenhum homem. Durante o último ano tenho pensado em tentar novamente, mas simplesmente não consigo. Eu até saí em alguns encontros, mas eles sempre terminam sem avançar. Meus pais sabem como tem sido difícil para mim lidar com tudo isso, com ele me abandonando dessa maneira, e ainda assim pensam que foi apropriado me chamar de cruel. Não faz sentido para mim. Estou profundamente magoada e com raiva porque eles decidiram não falar comigo por causa disso. Sou literalmente sua única filha e não posso acreditar que eles escolham me tratar assim. É extremamente decepcionante, mas não há muito que eu possa fazer a respeito. Definitivamente não vou me aproximar deles primeiro. Se eles quiserem falar comigo terão que vir até mim. Até então, sou grata por esta plataforma para falar sobre meus problemas de forma anônima. Até agora nem consegui contar aos meus amigos sobre isso, simplesmente parece muito pessoal e depois da reação que tive dos meus pais não sei o que esperar dos outros. Nem mesmo em meus próprios pais posso confiar. Definitivamente não preciso de drama adicional neste momento, então por enquanto acho que vou guardar isso para mim. Atualização 2. Já se passaram alguns dias desde minha última atualização, e como os pais de Ellen não responderam ao e-mail dela, Ellen decidiu aparecer na casa dele sem ser convidada. Ela estava sozinha. Scott não a acompanhou. Depois da visita, eles me ligaram para me informar o que tinha acontecido. Aparentemente, quando Ellen apareceu, eles se recusaram a deixá-la entrar e disseram que não queriam ter nada a ver com ela. Explicaram que se ela estava lá para perguntar sobre sua filha, ela ficaria decepcionada porque sua filha não estava com eles. Felizmente, naquele momento, sua filha estava tirando uma soneca, então não havia possibilidade de Ellen descobri-la na casa. No
entanto, Ellen começou a implorar e chorar dizendo que sabia que sua filha tinha que estar lá e que todos nós tínhamos mentido para ela. Ela admitiu que tinha cometido um erro, mas afirmou que como mãe tinha o direito de ver sua filha. Insistiu que eles tinham que deixá-la entrar e que como seus pais eles deveriam entender isso. Isso levou a uma briga e Ellen começou a bater na porta depois que eles a fecharam. Mesmo assim, sua filha não acordou e estou muito grata por isso porque acho que teria sido muito traumático para ela. Depois de um tempo, os pais de Ellen disseram que chamariam a polícia e foi então que ela finalmente foi embora. Eles me ligaram para me avisar sobre isso porque agora que ela de alguma forma tinha descoberto que sua filha tinha que estar com eles, provavelmente tentaria vir à minha casa também e tentar me convencer a ajudá-los. Mas isso obviamente não vai acontecer. Nem acho que vou tolerar as visitas dela e definitivamente vou chamar a polícia assim que ela decidir aparecer aqui na próxima vez. Honestamente, estou começando a pensar que provavelmente são os pais de Scott que têm algo a ver com isso. Eles não estiveram realmente envolvidos em todo o processo de adoção, mas acho que devem ter tido alguma ideia do que estava acontecendo depois que os serviços de proteção à criança pararam de contatá-los. Eles devem ter adivinhado que a filha de Scott Ellen está agora com os pais de Ellen porque definitivamente não está comigo. Isso é certo. Dado que os pais de Scott sempre o adoraram, tenho certeza de que eles mantiveram contato com ele durante os últimos 2 anos, mas se recusaram a ajudar a encontrá-los. Acho que todas essas pessoas são simplesmente um fracasso como pais ou mesmo como boas pessoas em geral. Eles realmente merecem um ao outro e acho que deveriam ficar entre eles em vez de nos incomodar. Nem entendo por que eles são tão teimosos em voltar para sua filha. Eles podem ter outro bebê agora ou talvez, suponho que essa deva ser parte da razão. Talvez eles não se sintam culpados. Talvez eles só queiram voltar para a vida de sua filha porque deve haver algum problema para conceber outro bebê. Já ouvi histórias assim e não ficaria surpresa se esse fosse o caso a julgar pelo quão egoísta e insensível foi o comportamento deles da primeira vez. Realmente não acho que isso esteja fora de suas possibilidades. De qualquer forma, não tenho certeza, então não posso dizer exatamente por que eles querem voltar para a vida de sua filha depois de 2 anos, mas pelo palpite que tive nesses últimos dias tenho certeza de que não tem nada a ver com a consciência deles nem nada do tipo. Na verdade, eu provavelmente diria que eles nem têm consciência porque se tivessem não teriam feito algo tão nojento em primeiro lugar. Enfim, toda essa situação realmente está começando a me afetar. Os pais de Ellen raramente mencionavam algo sobre Ellen ou Scott, a ponto de eu quase esquecer que eles eram seus pais. Eles nunca falavam sobre eles, mas agora sinto que estou sufocando porque comecei a pensar neles todos os dias novamente. Sinto que toda a cura e o autocuidado dos últimos 2 anos estão começando a se desfazer ou algo assim porque sinto que estou voltando àquele estado mental dos primeiros dias depois que Scott me deixou. Isso simplesmente não pode acontecer de novo porque foi uma das fases mais sombrias da minha vida e eu realmente não quero voltar para lá. Pelo menos naquela época eu tinha meus pais para me apoiar, mas desta vez eles nem estão falando comigo. Sim, o tempo passou e eles ainda não falam comigo. Não sei quanto tempo vai levar para que eles reconheçam que talvez não estivessem completamente certos. Talvez Scott e ele mereçam o tipo de tratamento que estão recebendo agora. Não entendo por que eles estão sendo tão teimosos com tudo isso, mas até eu decidi que já passou tempo suficiente e agora um pedido de desculpas simplesmente não será suficiente. Não sei exatamente o que quero que eles façam, mas só voltar e me dizer que sentem muito não será suficiente. Eles terão que me mostrar que sentem muito, então pensarei se quero perdoá-los ou não. Porque acho que eles foram muito insensíveis e não preciso de mais dessa besteira na minha vida no momento. Atualização 3, tal como os pais de Ellen previram. 2 dias depois que ela apareceu na casa deles, Scott apareceu na minha. Simplesmente não entendo por que essas pessoas acham que vou ajudá-los ou que os pais de Ellen vão ajudá-los, especialmente depois de tudo que nos fizeram passar nestes últimos 2 anos. Mas por alguma razão eles acreditam que eles devemos ser bons, mesmo depois de terem sido insensíveis e cruéis com todos nós. Claro, como esperado, desta vez ele apareceu sozinho, sem Ellen. Tenho certeza de que isso é uma estratégia ou algo assim. Eles provavelmente pensam que aparecer juntos nos incomodaria ainda mais, então estão tentando fazer parecer que realmente se importam com nossos sentimentos ou algo do tipo. Não entendo por que eles pensam que somos tão ingênuos. Enfim, quando ele apareceu eu disse imediatamente que ele tinha que ir embora ou eu chamaria a polícia. Ele começou a chorar imediatamente dizendo que sabia que tinha cometido um erro, mas que tinha aprendido a lição e que o karma finalmente os tinha alcançado. Aparentemente há alguns meses Ellen foi diagnosticada com câncer cervical e eles acreditam que este é o castigo por terem abandonado a filha e nos tratado como fizeram. Então eles voltaram agora para corrigir tudo o que fizeram no passado e esperam que os perdoemos para que possam seguir em frente com suas vidas e ter sua filha de volta. Não sei se a história do câncer cervical é verdadeira ou não, mas eu mal me importei. Eu disse a ele através da porta que sua história não fazia nenhuma diferença para mim e que se ele pensava que podia me fazer sentir pena dele dizendo todas essas coisas ele estava muito enganado porque eu não esqueci como me senti quando ele me deixou e nunca vou esquecer esse sentimento pelo resto da minha vida. Graças aos problemas de confiança que ele me deixou, não sinto necessidade de perdoá-lo nem de acreditar em suas histórias. Mesmo que a história do câncer seja verdadeira, não me importo porque independentemente de Ellen estar sofrendo ou não, sua filha não é um brinquedo que eles podem pegar de volta quando bem entenderem. Eles podem ter descoberto onde ela está e com quem, mas se ele estava aqui para me convencer a falar com os pais de Ellen e deixá-los ter sua filha de volta, então ele estava seriamente enganado porque eu não vou fazer nada disso e minha decisão é definitiva. Eu não queria ouvir mais nada. Eu disse a ele que ele tinha 30 segundos para sair da minha propriedade. Eu já estava com o telefone na mão e estava prestes a ligar para a polícia quando ele disse que finalmente ia embora, mas que precisava que eu soubesse que
que ele não estava inventando nada. Ele me garantiu que tudo o que tinha dito até agora era verdade e que realmente lamentava tudo o que eu tive que passar e o que os pais de Ellen tiveram que passar. Mas aqui está o mais louco para mim, ou mais triste, dependendo de como você quer ver. Não foram os pais dele que lhe disseram onde estava sua filha, mas sim os meus pais. Eles disseram que se sentiam mal por saber que ele não podia estar com sua filha, e como eu não ia fazer nada para ajudá-lo, foram eles que contaram a ele. Ele também disse que Ellen já os tinha visitado, mas não teve sorte de ver sua filha nenhuma vez, então eles acreditaram que pelo menos eu teria alguma simpatia por ele sabendo da condição de Ellen e organizaria pelo menos um encontro entre os pais e a filha. Falando com os pais de Ellen, porque parece que eles têm certo apreço por mim ou algo assim. No entanto, estava claro que eu não tinha nenhum interesse em ajudá-los, então ele ia embora porque não queria se envolver com a polícia, especialmente depois do que tinha acontecido no passado. Mas ele queria que eu soubesse que tudo o que ele me disse sobre o câncer cervical de Ellen era verdade e que eles realmente acreditaram que ao voltar poderiam consertar as coisas com todos nós, mas claramente não estamos abertos a isso. Ele me disse que ele não tinha mencionado nada sobre isso quando tentou visitar seus pais porque não queria preocupá-los muito, mas agora ele não achava que isso os preocuparia de qualquer maneira. Então ele me pediu para falar com ele sobre isso e que esse era o mínimo que ele podia me pedir. Este era o último favor que eu poderia fazer a eles, mas se eu nem quisesse fazer isso também estava tudo bem para ele. Ele disse que dentro da próxima semana eles voariam de volta para casa e não nos incomodariam nunca mais pelo resto de suas vidas. Então ele foi embora e eu nem precisei chamar a polícia. E eu também não sei o que fazer comigo mesmo agora, para ser franca. Senti que tinha que tirar isso do meu peito. E suponho, agora terei que decidir se falo ou não com os pais de Ellen sobre o que ele me disse. Eventualmente suponho que terei que fazer isso de qualquer maneira, então vamos ver aonde isso leva. Atualização 4. Bem, agora já passou bastante tempo. Se Ellen e Scott cumpriram com o que disseram sobre ir embora, então provavelmente já voltaram para casa. Depois da minha última conversa com Scott, não houve mais tentativas de entrar em contato conosco. Falei com os pais de Ellen sobre o que ele me disse, os informei sobre o diagnóstico de câncer cervical. Embora parecessem muito chocados e chateados com isso, disseram que não iriam entrar em contato com ela, pelo menos não por enquanto, porque sua neta precisa mais deles do que ela. Talvez no futuro eles pensem sobre isso, mas por agora é muito recente e doloroso para considerar. Além disso, não há provas disso além da palavra de Scott. Odeio desmerecer a experiência de qualquer sobrevivente de câncer, mas realmente não acho que minha opinião sobre esses dois seja autossuficiente para acreditar que eles estariam acima de usar algo como isso para tentar me fazer sentir simpatia por eles e voltar a entrar em contato. Então, por enquanto voltamos às nossas vidas normais, com exceção, com meus pais ainda não nos falamos. Eles não tentaram falar comigo, mas eu também não penso em fazê-lo. Depois do que Scott disse, isso também pode ser uma mentira dele, mas não consigo imaginar por que ele mentiria sobre isso. Suponho que vou ter que me acostumar com isso. Felizmente falei sobre o que estava acontecendo com um grupo de meus amigos e por sorte todos estavam do meu lado. Todos ficaram muito chateados com meus pais por reagirem da maneira que reagiram e disseram que eu fiz bem em cortar a relação com eles. Agora não vou me preocupar com mais ninguém. Vou me concentrar na minha própria saúde mental e tentar desfazer todo o dano que foi feito nas últimas semanas. Atualização 5. Scott e Ellen cometeram um erro grave, tentar processar os pais de Ellen para recuperar seus direitos parentais. Mas eles não contavam com o fato de que os pais de Ellen não haviam feito uma denúncia contra sua filha e Scott por abandono de incapaz. No entanto, agora eles estão dispostos a fazê-lo e vão processá-los pelo abandono, mas também por pensão alimentícia. Abandonar a criança não os isenta dessa responsabilidade, sem dúvida é o mínimo que eles merecem. Tudo isso vai levar tempo, muito provavelmente, e embora eu não seja advogada, acho que Scott e Ellen têm tudo a perder. Eles não têm nenhum caso para que um juiz lhes devolva a filha. Eles foram horríveis e espero que paguem. É o mínimo que sua filha merece e o melhor castigo que esses dois merecem. Quanto aos meus pais, tive uma breve conversa há algum tempo. Eles me ligaram e pareciam bravos porque eu não os havia ligado para consertar nosso relacionamento. E não, eles não sabiam que eu sabia. Não sabia se ria ou gritava com eles, mas disseram que eu deveria ter reconsiderado depois de tudo o que aconteceu. Então perguntei se estar do lado do meu ex-infiel que abandonou uma filha era a coisa certa a se fazer. E pior ainda, que eles foram pelas minhas costas para contar um segredo que não lhes cabia revelar. E a resposta foi ainda mais indignante. Eles disseram que sim. A desculpa era que não podiam manter um pai longe de sua filha e me perguntaram se eu não me sentiria mal se alguém me tivesse afastado deles. Então respondi que não me sentiria mal porque as pessoas que estavam me afastando deles agora eram eles mesmos, o que era irônico. Quando desliguei esperava que eles me ligassem de novo, mas eles devem ter entendido meu recado e pararam de me incomodar desde então. Agora provavelmente esperarei que os julgamentos terminem para fazer uma próxima atualização. Atualização 6. Posso dizer que tudo acabou melhor do que eu esperava, mas irei por partes para contar tudo o que aconteceu. Em primeiro lugar, o pedido para recuperar os direitos parentais, que aliás foi negado, fez mais mal do que bem para Scott e Ellen. Bem, fez só mal, porque eles não obtiveram nada de positivo com isso.
Para começar, há o processo que os pais de Ellen entraram contra eles e que eles ganharam. Agora eles terão que pagar pensão alimentícia porque, embora não tenham o direito de vê-la, eles têm a obrigação de pagar por sua criação. Embora eu ache que me enganei quando disse que nada de positivo saiu disso para eles, porque eles não pagarão até daqui a 1 ano e meio. Mas isso se deve a outra razão negativa para eles. Eles perderam um julgamento criminal por abandono de incapaz e agora têm que pagar $4.000 em multas e passar esse tempo na prisão. No entanto, durante esse tempo eles não estarão pagando pensão alimentícia, o que é uma situação de copo meio cheio. Isso sim, quando saírem, poderão fazê-lo, além de cobrir tudo que devem pelos anos de abandono e o tempo na prisão. Em outras notícias boas, ainda não estou falando com meus pais, o que é bom. No começo doeu ser abandonada por eles, mas agora quando penso neles, penso em Scott e Ellen junto com tudo que eles fizeram e me passa. Não acho que haja volta depois de defender um par de cretinos como Scott e Ellen. Espero que todos tenham uma vida melhor do que a que me coube, mas pelo menos acho que será um pouco mais brilhante agora que o karma está agindo. Agradeço a todos pelos comentários.